Queridos irmãos, saúdo a todos nessa noite com a graça do Senhor. Convido você a deixar a sua Bíblia aberta em Jó, livro de Jó. O tema dessa série de exposições é o sofrimento nos planos de Deus. Vou pedir para o pessoal do som abaixar um pouquinho o volume do microfone, por favor. Obrigado. E o tema da mensagem dessa noite é buscando uma razão para o sofrimento. Buscando uma razão para o sofrimento. Todos nós sofremos. E a pergunta é, por quê? Por que nós sofremos? Deixa a sua Bíblia aberta então em Jó, capítulo 4. Deixa eu dar a você uma pequena introdução para você entender do que eu vou falar exatamente essa noite. Nós já vimos então o prólogo desse livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, que fala exatamente sobre o sofrimento de Jó. Quem era Jó e o que ele sofreu e como ele reagiu. E depois então nós temos o desenvolvimento desse livro. E no desenvolvimento desse livro, nós temos então um grande diálogo acontecendo. São basicamente 3 ciclos de diálogos, que começam no capítulo 4 e vão até o capítulo de número 27. O primeiro ciclo desses diálogos, são 3 ciclos, que estão nesse grande trecho, nesse grande bloco. O primeiro ciclo vai do capítulo 4 ao capítulo 14, que é o que nós veremos hoje à noite. O segundo ciclo, ele vai do capítulo 15 até o capítulo 21. E o terceiro ciclo vai do capítulo 22 até o capítulo 7. Então a cena que você tem que ter na sua mente, quando você pensa nesses diálogos, é a seguinte. Jó, ele vai conversar com 3 amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Então os ciclos funcionam assim. Elifaz fala, Jó responde. Bildade fala, Jó responde. Zofar fala e Jó responde. Então isso é um ciclo. E nós temos isso acontecendo então 3 vezes. São 3 ciclos, um do lado do outro. Esse é o grande bloco do meio do livro. E hoje então nós vamos olhar para esse primeiro ciclo de diálogos entre os amigos de Jó e Jó. Então nós vamos hoje caminhar, com a graça de Deus, do capítulo 4 até o capítulo 14. Nós não temos como ler todo o texto, é um texto muito longo, a gente gastaria todo o tempo do sermão, ou até o final do culto, para ler isso tudo. Então eu vou destacar alguns versículos que expressam o pensamento dos amigos de Jó e as respostas que Jó dá aos seus amigos. Vamos então orar e pedir que Deus nos abençoe nesse momento. Bondoso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, crendo que a Tua Palavra, Senhor, é a verdade. Nós cremos que ela é inspirada e nós cremos, Senhor, que a Tua Palavra é suficiente para nos aconselhar, para nos instruir, para nos dar uma visão correta do mundo. Então, Senhor, nesse momento, leva a nossa mente cativa à Tua Palavra pelo Teu Espírito. E o que nós te pedimos, Senhor, é: fala ao nosso coração. Fala, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar então para o primeiro diálogo. Obrigado. Eu esqueci meu lenço e pedi aqui para o Isaac gentilmente me trazer algumas folhas, mas ele me trouxe o pacote todo. Obrigado, Isaac. Mas já diz o ditado, né? O que abunda não falta. Então, muito obrigado. Muito bem, vamos olhar então para primeiro ciclo de diálogos aqui, entre Elifaz e Jó. Vamos ver então as palavras de Elifaz para Jó, capítulos 4 e 5. Então a primeira coisa que Elifaz diz é declarar a situação de Jó. Olhe para o capítulo 4, versículos 7 e 8. Lembra-te, ele está dizendo para Jó isso, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram, isto é, os que semeiam a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo eles cegam. Versículo 17. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do Criador?
que é que está em jogo aqui nas palavras de Elifaz? Ele considerou que os problemas de Jó eram resultados sérios dos pecados na sua vida. Na visão ou na cosmovisão de Elifaz, todo sofrimento, ele é necessariamente uma consequência do pecado, ou de um pecado específico. Essa é a teoria de causa e efeito, ou que a teologia chama de teologia da retribuição, ou seja, você colhe aquilo que você planta. Em outras palavras, o que Elifaz está dizendo para Jó é o seguinte: Jó, você está sofrendo porque o seu problema é pecado. Esse é o pensamento de Elifaz. Em certo sentido, Elifaz estava correto, porque de fato todo sofrimento ele vem em decorrência do nosso pecado. A Bíblia fala isso constantemente. Mas não é só Elifaz que pensa assim. Nós também pensamos assim. Uma pessoa sente uma dor, vai ao médico. Aí o médico fala: olha, seu problema é esse aqui. Aí o amigo chega para a pessoa e diz assim: olha, tá vendo só? Se você tivesse ido ao médico lá atrás, tivesse cuidado melhor, você não estava doente. Percebeu a relação causa e efeito? Ou seja, você está assim por causa disso. Mas a pergunta é: será que essa lógica ela se aplica a todos os casos? Será que uma pessoa que sempre se cuidou, sempre foi saudável, e de repente fica doente, será que ela ficou doente porque não se cuidou? Será que isso se aplica? E a pergunta é: será que esse é o caso de Jó? Será que Jó está sofrendo porque ele pecou contra Deus? Guarde essa pergunta, porque eu vou repeti-la ao longo de todo o sermão. A segunda palavra de Elifaz está no capítulo 5, verso 8. O que Elifaz faz agora? Ele exorta Jó a resolver o problema. Capítulo 5, verso 8. Veja na tua Bíblia. Quanto a mim, olha, Jó, deixa eu te dar um conselho. Quanto a mim, eu buscaria Deus e a Ele entregaria a minha causa. Versículo 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Então ele dá duas exortações para Jó: buscar a Deus e entregar a Ele a sua causa e submeter à disciplina de Deus. Então, na perspectiva de Elifaz, Jó deveria buscar a Deus, porque Jó estava sendo disciplinado por Deus. E por que Jó estava sendo disciplinado por Deus? Porque em algum momento Jó deixou de buscar a Deus. Esse é o argumento dele. Então, Jó, se eu estivesse no teu lugar, eu faria o seguinte: eu buscaria Deus, eu confessaria o meu pecado, me submeteria à disciplina de Deus e resolveria o problema. Irmãos, todos nós devemos buscar a Deus, e todos nós devemos nos submeter à disciplina de Deus. Isso é fato. Mas a pergunta é: isso se aplica à vida de Jó? A terceira coisa que ele diz para Jó, ele dá uma simples recomendação, e eu coloco simples aqui entre aspas, capítulo 5, versículo 27. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve-o e medita nisso para o teu bem. Então, diante da situação de Jó, ele cria que entendia completamente o caso do seu amigo. Então o que ele faz? Jó, deixa eu te dar uma simples recomendação, um veredito. Jó, você errou. Então, Jó, busque a Deus, se arrependa. Faça o que é certo, Jó, e tudo vai ficar bem. Você já percebeu que muitas vezes há pessoas que têm um veredito pronto para te dar em alguma coisa? A pessoa olha para o seu problema assim: o teu problema é esse, faz isso e tudo vai se resolver. Agora, pense em dizer isso para um homem que perdeu todos os bens de uma hora para outra, que perdeu toda a família, que perdeu a saúde, que perdeu a honra. O camarada chega para ele e diz assim: olha, faz o seguinte, ó, faz isso aqui, está tudo resolvido. Tem uma fórmula pronta. E ele faz aqui, tem uma fórmula prontinha para Jó. Faz isso e está tudo resolvido. Simples assim? Vamos olhar então agora para a resposta que Jó dá a Elifaz. Capítulos 6 e 7. Então a primeira coisa que Jó diz para Elifaz é: eu preciso ser consolado. Só que meu único consolo é a morte. Olhe para o capítulo 6, versículos 8 a 10. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo.
que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo, isto ainda seria minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Então, para Jó, o único modo de resolver a sua situação era a morte. E você se lembra no domingo passado, do capítulo 3, quando Jó, ele se levanta e fala assim: maldito seja o dia do meu nascimento. Então, na visão de Jó, o único meio de resolver o problema é morte. A morte coloca fim em todas essas coisas. O que Jó não entende é a razão de Deus não ter feito isso ainda. Olha a lógica de Jó. Ele tirou os bens, a família, a saúde, a honra. Por que Deus não tirou a minha vida ainda? Agora deixa eu ressaltar uma coisa importante aqui. Jó, embora ele peça a morte, em nenhum momento Jó tem desejos suicidas. Em nenhum momento Jó atenta contra a sua própria vida. Em nenhum momento. O que Jó está fazendo aqui é colocar a vida dele nas mãos de Deus e dizer assim: Senhor, decida por mim, mas o meu desejo é que o Senhor me tire desse mundo, eu não aguento mais. Aí você fala: Jó estava sendo radical. É verdade, mas era um momento de dor. Mas ele não foi o único. Moisés também pediu a morte. Elias também pediu a morte. Jonas também pediu a morte. Jeremias, o profeta, também pediu a morte. Então isso não era, Jó não era uma exceção, não era o único nessa história de pedir a morte. Sabe o que isso nos mostra? A fragilidade humana. O homem, ele não sente prazer na dor. E a solução que ele vê para uma dor intensa é a morte. Agora entenda que pedir a morte em situações extremas não é um pecado, de forma nenhuma. Pecado é atentar contra a própria vida, é tirar a própria vida, porque a vida pertence a Deus, e é Deus quem deve decidir quando ela vai ser tirada e de que modo ela vai ser tirada, mas ela pertence a Deus. A segunda resposta de Jó, ele pede compaixão dos seus amigos. Olhe para o capítulo 6, versículo 14. Ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Versículo 21. Assim também, vós outros, sois nada para mim. Vede os meus males e vos espantais. Versículo 24. Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Tudo que Jó está pedindo para os seus amigos é compaixão. Compaixão, literalmente traduzido, significa amor fiel. Mas Jó era um homem tão humilde que ele diz assim: olha, eu me calo, então me ensinem, mostrem o meu pecado, mostrem o meu erro, para que eu possa então me justificar, para que eu possa então mudar as minhas atitudes. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós enfrentamos a dor, tudo que nós desejamos é que alguém chore com a gente, não é verdade? E não que as pessoas apontem o problema de fato, ou fiquem tentando encontrar a razão. Sabe aquela pessoa que quando você está lá numa situação terrível, ela chega assim e diz assim: olha, se você tivesse feito diferente, não teria acontecido isso. E Jó está dizendo: não, eu não preciso disso. O que eu preciso é de compaixão. Meus irmãos, aqui é uma grande lição para nós. Muitas vezes, tudo que nós precisamos é apenas de um ombro, é apenas de um abraço, é apenas de um choro junto. Vamos chorar juntos. E o que Jó está dizendo aqui para Elifaz é: tudo que eu preciso nesse momento não é que ninguém aponte o dedo para mostrar o meu erro, mas é que alguém chore comigo. Aliás, os amigos de Jó, eles foram bons amigos até o momento que eles abriram a boca. Bom, a segunda palavra, a segunda resposta que Jó dá é um pedido de explicação sobre o seu sofrimento. Capítulo 7, versículo 11. Por isso, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Versículos 20 e 21. Se pequei, agora Jó, ele muda o discurso e ele fala com Deus, ok? Até aqui ele está falando com Elifaz, agora ele fala com Deus. Se pequei,
que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens, isto é, aquele que sonda os homens, para que fizesses de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Senhor, o que é que eu fiz contra ti? Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitaria no pó, e se me buscas, já não serei. Meus queridos, no capítulo 7, Jó se dirige a Deus. E Jó, ele diz assim: Senhor, mostra a razão do meu sofrimento. Eu quero que você entenda que Jó, ele não tem dificuldade para admitir o seu erro. Ele não tem dificuldade de admitir que é um pecador. O seu problema é não saber o que exatamente teria causado tanto agravo na sua relação com Deus, que foi construída com base na sua integridade e no seu temor. Em outras palavras, o que Jó está dizendo: Senhor, eu não tenho nenhum problema em me reconhecer como pecador, eu sou isso mesmo. Jó é pecador. Jó não é um super crente, não é um pecador. O ponto de Jó é: Senhor, me mostra o meu pecado. O que é que eu fiz de fato para merecer tanto peso da tua mão? Meus irmãos, nós precisamos ter em mente que a razão do sofrimento de Jó, ela está no diálogo celestial entre Deus e Satanás. Só que Jó não sabe disso. A razão está no alto, não está na terra. A razão não revelada a Jó, lembre-se disso, faz parte do teste de Deus. Você se lembra disso? Satanás disse assim: ele só te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Então o que é que Deus fez? Então vamos propor um teste. Vamos tirar tudo dele e vamos testar a motivação dele. Se ele me serve por amor ou se ele me serve por aquilo que eu dou a ele. Então a razão do sofrimento está no céu, não está na terra. Meus irmãos, nós também já vivenciamos situações nas quais nós sofremos sem entender a razão. Em alguns momentos nós poderemos saber a razão, em outros momentos nós não saberemos. Mas eu quero que você entenda que questionar a razão das coisas faz parte da nossa natureza. Nós queremos saber por que sofremos, porque as coisas acontecem como acontecem. E é isso que Jó está fazendo aqui no capítulo 7. Qual é a razão do meu sofrimento? Vamos olhar agora o diálogo entre Bildade e Jó. Primeiro foi o diálogo entre Elifaz e Jó. Agora, Bildade e Jó. Capítulos 8 a 10. Vamos olhar primeiramente então para as palavras de Bildade. Bildade então, ele começa declarando a justiça de Deus. Capítulo 8, versículo 3. Ele diz assim, capítulo 8, versículo 3. Meu tablet aqui está tremendo. Pronto. Deve ser o calor. Capítulo 8, versículo 3. Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Deve ser talvez o suor do meu dedo. Acho que é isso. Bildade faz uma declaração importante. O que ele está dizendo? Deus é justo. Então, aplicado ao caso de Jó, ele quer dizer que Deus, ao agir como agiu, Deus estava sendo justo, isto é, Deus estava retribuindo a Jó o que ele fez de mal. Então perceba que Bildade, ele vai na mesma linha de Elifaz. Jó, você está sofrendo porque você pecou. E Deus está agindo como está agindo porque Deus é justo. A segunda palavra, então, de Bildade é uma exortação a Jó a resolver o problema. Olhe para os versículos 5 e 6. Mas, Jó, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O que é que Bildade está dizendo? Jó, é muito simples.
Busque a Deus. Confesse o teu pecado. E Deus então será misericordioso e vai resolver toda a sua situação. Simples assim. Perceba que ele vai na mesma linha de Elifaz. A terceira palavra de Bildade apresenta a razão do sofrimento de Jó. Capítulo 8, versículo 20. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Então, assim como Elifaz, Bildade, ele já deu seu veredito. Jó, se você tivesse sido piedoso, Deus nunca teria permitido que essas calamidades te alcançassem. Então nós devemos notar aqui novamente a relação causa e efeito, ou a teologia da retribuição. Você está colhendo aquilo que você plantou. Então no caso de Jó, ele está sofrendo porque ele pecou contra Deus. Esse é o pensamento dos amigos de Jó. Jó, teu problema é pecado. Confessa e tudo vai se resolver. Simples assim. Eu volto à pergunta. Será que é isso mesmo? Será que esse é o caso de Jó? Vamos olhar agora para a resposta de Jó a Bildade. Capítulos 9 e 10. A primeira coisa então que Jó faz é declarar a justiça de Deus. Veja o capítulo 9, versículos 1 e 2. Então Jó respondeu e disse: na verdade, eu sei que é assim mesmo. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Perceba que Jó, ele não tem nenhuma dificuldade em reconhecer a justiça de Deus. E ele tem consciência que o que Deus está fazendo na vida dele é fruto da sua justiça. E nesse ponto, Jó, ele concorda com os seus amigos. Ele concorda com Elifaz e ele concorda com Bildade. Vocês estão certos. O homem sofre porque Deus é justo. Mas o ponto aqui é outro. Por que que eu estou sofrendo se eu sou justo? E essa não é muitas vezes a nossa pergunta. Se eu sou um crente fiel, por que que eu tenho que sofrer? Por que que eu tenho muitas vezes que passar por um desemprego, por uma enfermidade difícil? Por quê? Por quê? A segunda resposta que Jó dá à Bildade é uma declaração da sua limitação em argumentar com Deus. Capítulo 9, versículos 14 e 15. Como então lhe responderei? Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com Deus? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Os amigos de Jó então propõem a Jó que ele leve as suas queixas diante de Deus. Vai lá, Jó, fala com Deus, se queixe diante de Deus. Mas o problema é que Jó, ele se vê impedido, ele diz assim: olha, eu não tenho palavras para falar com Deus, quem sou eu para falar com Deus? E ainda que eu falasse, Deus ele não me responderia. Então, na cabeça de Jó, o único caminho é: Senhor, tem misericórdia. Quem sou eu para argumentar com o Senhor? A terceira resposta que Jó dá à Bildade é uma declaração da sua falta de compreensão no agir de Deus. Capítulo 9, versículo 16. Olha só. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. Quer dizer, ainda que eu clamasse por Deus, Deus não daria ouvidos a mim. Deus não me responderia absolutamente nada. Versículo 17. Por que me esmaga com uma tempestade, multiplica as minhas chagas sem causa? O que Jó está dizendo é: Deus está pesando cada dia mais a mão sobre mim. Versículo 20. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Jó, ele não entende por que que Deus não lhe responde. Jó não entende por que que Deus está pesando a mão sobre ele. Jó não entende porque, sendo ele justo, ele tem que sofrer. Meus irmãos, são as mesmas perguntas que todo cristão genuíno faz quando passa por lutas e sofrimentos e provações. São as mesmas perguntas. O ponto aqui é que os caminhos de Deus
são caminhos incompreensíveis. A vontade de Deus, ela é secreta. Os propósitos de Deus são inescrutáveis, são incompreensíveis. Então a pergunta que você está fazendo é: se a gente não pode entender os propósitos de Deus, o que a gente faz então? É como disse o salmista: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, porque dele vem a minha salvação. A última resposta de Jó à Bildade é uma declaração da sua amargura. Olhe para o capítulo 10, versículo 1. Olha a que ponto Jó chega. A minha alma tem tédio, a minha vida. Ontem a minha filha falou assim para mim no carro: pai, eu estou entediada. Eu falei: você sabe o que é entediada? Ela disse: não. Eu falei: então como é que você usa isso? Ela: não sei. Mas Jó estava entediado. Ele tinha tédio, desprezo, né? Coisa sem valor, sem sentido. Darei livre curso à minha queixa e falarei com amargura da minha alma. Na sua amargura, então, Jó, ele questiona a razão do seu sofrimento. Olhe para o verso 2. Direi a Deus: não me condenes. Faz-me saber por que contendes comigo. O Senhor me mostra por que o Senhor está contra mim. Mas Jó ainda reforça a sua integridade. Olhe para o versículo de número 7. Bem sabes que eu não sou culpado. O Senhor sabe disso. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. Jó, ele sabe que no fundo ele não tem pecado. Mas quem é que pode livrá-lo das mãos de Deus? Olhe para o versículo 18. Porque, pois, me tiraste da madre, isto é, do ventre da minha mãe. Se eu morresse antes que os olhos nenhuns me vissem. Tomara eu tivesse morrido lá no ventre da minha mãe. Isso aqui é amargura, não é? Alguém que pede para morrer no ventre da mãe é amargura demais na alma. Mas então Jó, ele chega ao ponto de novamente suplicar pela morte. Olhe para os versículos 20 a 22. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra de sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Então, como nós temos visto, Jó, ele demonstra a amargura do seu coração. Mas eu quero que você entenda que a amargura aqui, ela não é fruto do seu sofrimento. Jó não está amargurado porque ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde. Jó, ele está amargurado porque ele não sabe a razão do seu sofrimento. Esse é o problema dele. Ele não está se queixando, em nenhum momento ele diz: Senhor Deus, eu queria ter os meus filhos aqui perto de novo, eu queria ter a minha saúde de novo, eu queria ter os meus bens de novo. Ele não está dizendo isso. Mas o que ele está dizendo para Deus: Senhor, eu estou angustiado e amargurado, e eu prefiro a morte, porque eu não sei a razão do meu sofrimento. Meus irmãos, quantas e quantas vezes, na nossa amargura, nós não questionamos a Deus e perguntamos: Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Isso me lembra o Salmo 13, quando Davi ele começa: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Ocultarás de mim a tua face? Até quando, Senhor? Esse é o questionamento de Jó. Vamos caminhando aqui para o final desse primeiro ciclo de diálogos. E vamos ver agora o diálogo entre Zofar e Jó. Vamos olhar primeiro para as palavras de Zofar. Isso está lá no capítulo 11. A primeira coisa que Zofar faz é zombar das palavras de Jó. Olhe para o capítulo 11, versículos de 1 a 4. Veja que agora mudou o personagem.
Então respondeu Zofar, o Naamatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório de quem? De Jó. Acaso tem razão o tagarela? Ele chama Jó de tagarela. Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Então Zofar afirma que as palavras de Jó não passaram de palavrórios, de tagarelices, parolas. Ou seja, tudo que Jó falou é conversa fiada. Qual é o problema de Zofar? Ele não acredita na pureza da vida de Jó. Zofar é a típica pessoa que fala sem terminar de ouvir e reage de forma agressiva quando está sob pressão. Sabe aquela pessoa que não tem diálogo? Você nem terminou de falar, ela já entra com 7 pedras na mão. Esse aqui é o Zofar. Eu diria que o nome dele poderia ser Zombar, porque é isso que ele está fazendo aqui com Jó. Ele está zombando das palavras de Jó. E dos 3 amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar. Zofar é o mais ácido nas palavras. É o que mais fere, é o que mais machuca. Você queria ter um amigo como esse? Deus te livre, não é? Ter um amigo como Zofar. Pois é, mas ele se dizia amigo de Jó. E ele dizia: até quando esse tagarela vai ficar falando? Mas então o que Zofar faz? Ele deseja calar Jó. Capítulo 11, versículos 5 e 6. Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. O que Zofar está dizendo aqui? Ele deseja que Deus então abrisse a sua boca e revelasse para Jó a razão do sofrimento dele, o pecado dele. Agora, note que coisa interessante. Se Deus realmente abrisse a boca, quem é que ficaria calado? Jó ou seus amigos? Os seus amigos. Porque o que é que Deus diria se Deus abrisse a boca? Está vendo esse homem aí? Esse Jó que vocês estão dizendo tudo sobre ele, é um homem reto, íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu creio que aqui tem uma grande lição, irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado com os juízos precipitados sobre os pensamentos e sobre as ações de Deus. Com muita frequência nós ouvimos assim: está vendo só? Está sofrendo? O peso da mão de Deus aí, está vendo? Olha aí, ó Deus pesando a mão. Mas ao invés disso nós deveríamos dizer: Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe a razão das tuas lutas e dos teus sofrimentos. Zofar então apresenta a solução para o sofrimento de Jó. Olhe para o capítulo 11, versículos 13 a 16. Então Jó, faz o seguinte, vou te dar um conselho aqui. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passam. Então Zofar, ele caminha na mesma linha de Elifaz e Bildade. Jó deveria buscar a Deus de todo o coração, Jó deveria clamar humildemente, se arrepender dos seus pecados, e fazendo isso Deus o perdoaria e resolveria o problema do seu sofrimento. Simples assim. Nós notamos aqui, irmãos, um homem que não está preocupado com o sofrimento alheio, mas um homem que está preocupado em convencê-lo do seu erro, seja ele qual for. Jó, o teu problema é esse, o teu problema é esse, faz isso e resolva o teu problema. Talvez, irmãos, um inimigo agiria melhor do que isso. Agiria melhor do que isso. Mas eu quero mostrar para você agora as respostas de Jó. Nós vamos agora do capítulo 12 ao capítulo 14. A primeira resposta de Jó é muito interessante. Jó, ele vê Deus como a razão
de todas as coisas. Capítulo 12, versículo de número 9. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Em outras palavras, quem é que não sabe que é Deus que está por detrás disso? Jó, ele nunca duvidou de que todas as tragédias na sua vida estivessem sob a vontade de Deus. Ele nunca duvidou disso. Para Jó era muito claro que Deus estava agindo em tudo. Quando aquele mensageiro vem e diz assim: Jó, os teus filhos morreram. O que é que Jó respondeu? O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o Senhor. Ou seja, então, o Senhor está por detrás disso. Quando a mulher de Jó disse para ele: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que é que ele respondeu? O Senhor nos deu todo bem, não daria também o mal? Então perceba que Jó, ele entende. Eu não sei a razão, mas eu sei que Deus está por detrás de todas essas coisas. Então o que Jó faz aqui no capítulo 2 é demonstrar de 12 formas diferentes como Deus age e você não pode entender. E eu gostaria de deixar depois essa recomendação aos irmãos. Chegando lá na sua casa hoje, ou ao longo da semana, leia todo esse bloco, do capítulo 4 ao capítulo 14, mas se detenha no capítulo 12. E Jó vai mostrar como Deus faz coisas inexplicáveis. Uma hora Deus faz a água subir, outra hora Deus faz a água descer. Ele vai trazer extremos da vida para mostrar como Deus age em todas as coisas. A segunda resposta de Jó é tentar defender a sua causa. Capítulo 13, versículo 3. Veja o que é que ele diz. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Versículo 17. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. Versículo 18. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Então Jó aqui, na mente dele, ele já traçou todo um método de defesa, de autodefesa. E ele quer comparecer perante Deus para se defender. Versículos 22 a 26. Aqui Jó se dirige diretamente a Deus. Veja o que é que ele diz. Interpela-me, interroga-me, e eu te responderei. Ou deixa-me falar e tu me responderás. O Senhor me pergunta, eu te respondo. Ou eu pergunto, o Senhor me responde. Alguma coisa tem que acontecer. Versículo 23. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão. Veja que aqui é uma linguagem judicial, né? É como se Jó estivesse levando Deus num fórum, num tribunal. É linguagem judicial. Ele está dizendo: notifica-me, apresenta a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? Quer dizer, o que vale uma folha? E o Senhor ainda está aterrorizando essa folha? E perseguirás a palha seca, que não vale nada? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Então veja que Jó se reconhece como um pecador. Jó, irmãos, ele chega aqui nesse capítulo, no capítulo 13, e Jó, ele não quer mais discutir com os amigos. Ele diz assim: chega, eu não quero mais ouvir ninguém. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar a minha causa diante de Deus. E é isso que ele está fazendo aqui. E Jó, então, nos versículos 22 a 26, ele apresenta a Deus dois pedidos: Senhor, alivia a tua mão de sobre mim. E Senhor, eu quero ser interrogado por ti. Primeiro, me dá um alívio. Segundo, me questiona, Senhor. Eu quero te responder. É claro, aqui não tem nenhuma arrogância da parte de Jó ao se dirigir a Deus. Não há nenhuma arrogância. O que há aqui, irmãos, é um profundo desejo de entender aquilo que se passa na sua vida. Jó, ele apenas deseja saber exatamente o que ele fez para que ele pudesse se justificar diante de Deus. Esse é o ponto aqui. Senhor, me dá uma oportunidade de me defender diante do Senhor.
desejo de todos os seres humanos é entender a razão do sofrimento. E todos nós queremos respostas lógicas e concretas para tudo que acontece de mal no mundo. A primeira palavra, irmãos, que vem à nossa boca, quando nos vem uma calamidade, uma situação difícil é: por quê? É ou não é? Por quê? Quem é que nunca se perguntou a razão desse vírus ter vindo agora? Quem é que nunca se perguntou? Ele está aí porque ele veio de um animal? Foi fabricado em laboratório? Ele veio aqui para conter o crescimento da população mundial? Ele veio aqui para desestabilizar a economia e a China crescer em cima dos outros? Ele veio aqui simplesmente para causar males às pessoas? Qual é a razão desse vírus? E a resposta é: não sei. E Jó, ele chega para Deus e fala assim: Senhor, qual é a razão disso tudo? E sabe qual é a resposta de Deus para Jó? Silêncio. Deus simplesmente ficou em silêncio. A última coisa que eu quero mostrar para você, a última resposta de Jó, está lá no capítulo 14, versículo 14. Jó, ele manifesta um gemido da sua alma. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Então, no capítulo 14, Jó ele descreve a brevidade da vida ao comparar o homem com a flor e com a árvore. O homem, quer dizer, é breve. Nasce, cresce e morre. Ele sabe que a vida é curta, ele sabe que a vida é cheia de imperfeições, ele sabe que a vida é cheia de coisas inexplicáveis. E ele sabe que um dia o seu corpo vai tornar ao pó. Esse é o gemido, irmãos, que caracteriza todo filho de Deus. E enquanto o cristão viver num mundo marcado pelo pecado, ele experimentará inevitavelmente a insatisfação até o dia da sua morte. Esse é o fim de todos nós, a morte. Bom, deixe-me concluir a mensagem, e agora as coisas vão fazer sentido para você. Talvez mais do que já tenha feito. Então, ao final de todo esse diálogo, nós precisamos estabelecer aqui algumas verdades muito importantes. Quero que você guarde bem isso. Os amigos de Jó, eles estavam certos em alguma medida. O sofrimento tem a ver com o pecado, sim. Isso é verdade. Por outro lado, a teologia dos amigos de Jó, a teologia da retribuição, não se aplicava a ele. Por quê? Porque Jó era um homem justo e íntegro. E quem disse isso foi o próprio Deus acerca de Jó. Então eu quero que você entenda que em favor dos amigos de Jó, estava o fato deles não saberem o diálogo no céu. Eles estão acusando Jó, dizendo: olha, o teu sofrimento é por causa do pecado. Mas eles não sabem a conversa lá no céu. Mas em favor de Jó, estava o fato de que ele sabia quem era o seu Deus. Jó sabia. Então isso significa que nem todo sofrimento, irmãos, guarde bem isso, é fruto do pecado. Mas há momentos que Deus permite o nosso sofrimento para nos aproximarmos ainda mais dele, para nos fazer sentir mais o seu amor, o seu cuidado, para nos fazer crescer na fé. E eu te dou um exemplo muito simples disso. Deus chegou para Abraão, depois que ele fez a promessa, Deus levou 25 anos para cumpri-la. E depois que Deus cumpriu a promessa de dar a Abraão um filho, Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho por amor a mim. Deus mandou Abraão fazer aquilo porque ele estava em pecado? Não! Ele era o pai da fé. Mas Deus fez aquilo para aumentar a fé de Abraão. E o autor de Hebreus diz que a fé de Abraão era tão grande que ele cria que ainda que ele sacrificasse o filho dele, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então, meus irmãos, muitas vezes Deus nos permite passar por sofrimentos, mas não é por causa do nosso pecado,
é para nos fazer crescer, é para nos fazer crescer em graça diante dEle, crescer em fé, nos aproximar dEle, ter mais comunhão com Ele. E muitas vezes nós vamos no embalo dessa falsa teologia. Isso é obra do Satanás, é obra do diabo, tudo é obra do diabo. Você perde o emprego, fica doente, é obra do diabo. Muitas vezes Deus permite essas coisas para nós o buscarmos de todo o coração, para nos aproximarmos dEle. E não é isso que Jó aprende no final de toda a sua vida? Lá no capítulo 42, o que é que Jó fala para Deus? Senhor, eu aprendi uma lição. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu aprendi a te ver e ver como é que o Senhor trabalha. Segunda lição: se compadeça das pessoas que sofrem. Tentar encontrar razões, insinuar coisas sobre a motivação de Deus, ou ficar questionando aquele que sofre, não ajuda em nada. Então, quando você tiver alguém sofrendo perto de você, dê palavras de encorajamento, mostre a ele a importância de confiar em Deus, mostre a ele como ele deve olhar para Deus e não para as circunstâncias. Faça essa pessoa perceber que Deus está por detrás de todas as coisas e que Deus tem um plano por detrás de todas as coisas, e ofereça a ele um ombro, chore com ele, sofra com ele. Não seja como os amigos de Jó. Digo mais, aproveite a oportunidade que Deus te dá e vá ousadamente junto ao trono da graça e abra o seu coração diante de Deus. É isso que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. A palavra confiadamente, literalmente traduzida, significa vá com ousadia. Não tenha medo, não tenha receio. Vá e faça. Então vá com ousadia diante do trono da graça, porque lá você vai encontrar misericórdia e graça em ocasião oportuna. Meu querido irmão, não foi isso que Jó fez? Ele derramou o seu coração diante de Deus. Faça isso também. Não há nenhum problema em você chegar diante de Deus e abrir o seu coração e dizer para Deus aquilo que está lá dentro do seu coração. Senhor, essas são as minhas mágoas. Senhor, essas são as minhas angústias. Nós carecemos disso, de abrir, de franquear, de rasgar, de desfronhar o nosso coração diante de Deus. Nós não precisamos ter vergonha, não precisamos ter medo de chorar na presença do Altíssimo. Não precisamos ter vergonha de dizer para Deus o que vai dentro do nosso coração, porque antes que a palavra nos chegue à língua, o Senhor já a conhece toda. Lembre-se que nós não podemos compreender todas as coisas. Nós não podemos entender as ações de Deus. Você precisa se lembrar disso numa era de tanto ceticismo, de tanta incredulidade, de tanto racionalismo. Mas eu quero que você guarde uma coisa. Embora grande parte da vida esteja além do nosso entendimento humano, nada, absolutamente nada, é sem propósito. Tudo o que Deus faz é absolutamente bom. Tudo. Absolutamente tudo. E eu finalizo aqui. Quando você se sentir só, quando você se sentir impotente diante do sofrimento e da dor, traga à sua memória que Jesus sempre está e estará com você. Porque Jesus experimentou todas as dores possíveis desse mundo. Ele enfrentou a dor da cruz. Ele enfrentou a dor do inferno sobre ele. E o que é mais interessante, irmãos, Jesus pediu ao Pai para ter a sua dor aliviada. Naquele momento que ele estava ali no jardim do Getsema, ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não foi isso que ele pediu?
Quando Jesus estava na cruz, com seus braços abertos, ele disse uma das frases mais fortes, isso me emociona e me arrepia. Ele olhou e disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Você tem ideia do que é um filho dizendo para o seu pai: Deus meu, por que me desamparaste? E você sabe qual foi a resposta de Deus? Nenhuma. Silêncio. Nos momentos da dor mais cruel, da provação mais dura da sua vida, meu irmão, Jesus estará ao seu lado. E Ele não ficará em silêncio. Ele vai te dizer assim: a minha graça te basta. Amém. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra bendita. Nós te agradecemos porque, embora não entendendo todas as coisas, nós sabemos que o Senhor tem um plano, que o Senhor é bom em tudo aquilo que faz. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu amor que conduz a nossa vida. Obrigado por teu Filho Jesus, que nunca nos desampara, seja qual for a nossa dor. Ainda que os nossos amigos nos abandonem, ainda que os recursos se esgotem, o Senhor vai estar lá e o Senhor vai nos dizer: a minha graça te basta. Louvado seja o teu nome. Amém. Vamos cantar, irmãos, respondendo à mensagem que ouvimos, o hino de número 153. Com a tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar sequer nenhum passo sem o teu amparo, Cristo, o meu Senhor. Cantemos, irmãos, fazendo destino a nossa declaração de fé nesse Deus que tem um plano.